Capítulo 486 Portais elementais e morte instantânea. Dois homens grandes, que usavam armaduras mágicas negras, estavam mais perto do altar em forma de octógono, e eles estavam guardando um homem de meia-idade de cabelo azul, enquanto os três caminhavam para a frente. Havia alguns cadáveres de mestres atrás deles, e ficou claro que eles foram mortos com um ataque. Eles ainda tinham seus sorrisos perversos em seus rostos, seus cadáveres ainda estavam em posição de batalha, e os surtos de energia ainda estavam em seus corpos. No entanto, as energias de vida não podiam ser sentidas neles. Estava claro que as explosões que Fei sentiu veio deles. Fei sabia que aqueles dois guardas, em forma de homens, eram dominantes. Ambos eram elites da Lua Nova de primeira linha. Parecia que eles eram do exército, já que os espíritos assassinos de soldados podiam ser sentidos neles. Por outro lado, o homem de meia-idade e de cabelos azuis era muito forte. Mesmo que Fei já era um bárbaro do nível 40 no modo pesadelo, ele ainda não conseguia ver através dele. No entanto, seu instinto bárbaro afiado disse-lhe que este homem era extremamente perigoso, e não devia mexer com ele. Ao mesmo tempo, Fei teve uma sensação estranha. Ele sentiu como se tivesse conhecido esse homem antes, mas ele não conseguia se lembrar onde ele o conheceu, não importava o quanto ele tentasse. Quando essas três pessoas pisaram no altar, a atmosfera na área ficou tensa. Fei sabia que todos os mestres da área não podiam deixar de conversar entre si. Alguns mestres olhavam para aquelas três pessoas com luzes malignas excitadas em seus olhos. Fei sabia que eles queriam parar aqueles três homens. No entanto, os 5 cadáveres que ainda estavam em seu rastro continuavam dizendo aos outros mestres que não se comportassem mal. Essa cena sangrenta forçou esses mestres a se segurar seus espíritos assassinos. Poderia haver algo especial sobre este altar. Fei estava um pouco curioso. Ele ainda estava de pé na beira da área, e ele não andou mais para destruir o equilíbrio sutil que já havia sido construído. Ele apenas ficou lá para observar a situação e não queria se tornar o alvo de todos. Com os olhos de todos sobre eles, o homem de meia-idade e seus 2 guardas subiram no altar e começaram a passear como se estivessem passeando no jardim do quintal. Depois de um tempo, eles finalmente caminharam até a estrutura de portão no lado norte do altar em forma de octógono. Então, eles esperaram. Os 3 estavam de pé no altar e olhavam para os senhores no chão pacientemente. Agora existem apenas 7 portais elementais agora. Nosso Império St. Germain vai reivindicar um também. Alguém tem alguma objeção? O príncipe herdeiro Girano olhou ao redor com um sorriso no rosto bonito e perguntou em voz alta. Quando ele olhou ao redor, seus olhos brevemente fizeram uma pausa em Fei antes de se afastarem. Enquanto ele continuou a rir, ele caminhou em direção ao altar com as 4 belas empregadas. Que nojo! Império St. Germain. É apenas um pequeno império de nível 2. Como você se atreve a ser tão arrogante? Sim. Você é apenas uma elite da Lua Nova de primeira linha. Você não sabe como você é fraco. Como você se atreve a reivindicar um portal elemental? Ei, volta e caia fora com estas 4 mulheres. Caso contrário, você pode ser morto. Ei, há muitas pessoas aqui, e somente as 8 pessoas mais poderosas podem reivindicar os 8 portais elementais. Com a ajuda destes portais, pode-se evitar passar pela região do nível 35 e entrar diretamente na região do nível 36. Quem conseguisse entrar na região do nível 36 terá a chance de ser super sortudo e receber o maior prêmio. Ei, meu jovem, eu acho que você é muito ingênuo. Ninguém poderia apenas pegar um portal elemental deixando um nome. Mesmo os mestres do Império de nível 9 não conseguiram esse resultado. Ei, cara de aparência feminina. Deixe estas 4 putas aqui e desapareça imediatamente. Caso contrário, alguém teve ideias obscenas em relação às 4 empregadas domésticas que Girano tinha.
Fazia sentido, uma vez que essas 4 lindas empregadas tinham temperamentos diferentes. Uma delas parecia frio, uma delas parecia fofa, uma delas parecia sexy, e uma delas parecia majestosa. Não havia dúvida de que elas eram atraentes para cultivadores poderosos. Fei franziu a testa ao ouvir tudo isso. Agora, ele descobriu que o altar baixo em forma de octógono era de fato uma das estruturas mais importantes do Palácio Mítico, altar elemental. Azelbanca havia mencionado isso para ele antes de eles chegarem. Ouviu-se que o Palácio Mítico poderia ser dividido em 36 regiões, e a região mais difícil de passar não era a região do nível 36, mas a região do nível 35. Desde que o Palácio Mítico foi descoberto, apenas alguns poucos lordes da classe do Sol viajaram com sucesso pela região do nível 35 sem a ajuda dos portais elementais. Todos os outros mestres que tentaram fazer o mesmo morreram todos ali. Portanto, a região do nível 35 também era conhecida como região da morte. O altar elemental tinha uma estrutura em forma de portal em cada um dos seus 8 lados, e os portais elementais seriam ativados se 8 mestres, que estivessem pelo menos no nível de elite de meia-lua, injetassem suas energias nos portais elementais ao mesmo tempo. Usando esses portais, os mestres seriam capazes de contornar a região da morte e entrar na região do nível 36 que era conhecida por sua segurança e tesouros. Desde que Fei foi educado sobre essas coisas antes de vir, ele descobriu isso depois de ouvir as zombarias que os mestres estavam jogando uns contra os outros. Não é de admirar que tantos mestres estejam aqui, eles estão todos aqui lutando pelos 8 portais elementais. Ele pensou. Foi ouvido que os portais elementais só apareceriam uma vez em 20 anos, e cada portal poderia teletransportar o máximo de 5 pessoas. Portanto, se alguém perdesse a oportunidade, precisaria esperar outros 20 anos. Como esse era o caso, Fei tinha que pelo menos ocupar um portão elemental. Ele precisava ver se o altar mítico que poderia purificar a mancha na Vorodstone estava lá ou não. No entanto, desde que a situação ainda estava um pouco confusa, Fei não se atreveu a fazer o movimento. Ele sabia que, com exceção do homem de meia-idade e de cabelo azul que já ocupava um portão, vários outros mestres tinham ondas de energia insanas em volta deles. Fei sabia que ele não tinha chance de derrotá-los. Fei teve a ajuda desse mapa misterioso, e ele deveria ter chegado aqui primeiro. No entanto, desde que ele teve que entrar no Diablo Vorod 2 vezes para subir de nível, ele perdeu mais de 10 horas de tempo de viagem. Como resultado, esses mestres chegaram antes dele. No entanto, uma vez que estes portais elementais exigiam 8 mestres para injetar energia nos portais ao mesmo tempo, sua chegada tardia não o afetou muito. Atualmente, o príncipe herdeiro Girano, do Império de St. Germain, estava sendo intimidado por alguns mestres. Fei lembrou-se do que aconteceu na Montanha Santo Marcial, em St. Petersburg, e ele sentiu que esse jovem era provavelmente uma elite da Lua Nova de nível 7 ou 8 inferior a mais de um mês. Com essa força, esse jovem nem deveria poder entrar na região do nível 34, quanto mais lutar por um portal elemental. Ele está aqui. Sua força aumentou tanto assim? Fei agradeceu a esse jovem que ajudou o Krasik. Se esse jovem estava com problemas, Fei não se importava de lhe dar uma mãozinha. Fei não o ajudou imediatamente porque ele sabia que esse jovem não era burro. Esse jovem deve ter trunfos. Assim como Fei esperava, o riso de Girano soou novamente. Quando ele alcançou a mão no ar, ele agarrou uma pequena varinha preta. Ele cantou rapidamente um curto feitiço, e a esfera de cristal azul na ponta dessa varinha se iluminou. Um poder aterrorizante explodiu e encheu todo o espaço. No momento, Girano, que tinha essa varinha na mão, era divino e suas 4 criadas pareciam valquírias. O feixe de luz preto arroxeada disparou contra as pessoas que insultaram o jovem príncipe, e nenhum deles conseguiu se esquivar. Assim que as luzes envolveram seus corpos junto com suas armas e armaduras desapareceram como se nunca existissem.
Silêncio. Silêncio mortal.